Novos tempos, novos sentidos. O termo cultura vem do latim e significa cultivar. Juntos, música, literatura, gastronomia e outros costumes e hábitos de um povo formam o que chamamos de cultura local. No Brasil, a capoeira, música sertaneja, samba e literatura de cordel são exemplos de manifestações artísticas que fazem parte do país. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Pastoral da Cultura da PUC-Minas, Josimar Azevedo. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Prazer. Para começar, eu queria saber o que é a cultura popular. Eu gosto de pensar cultura, Carolina, como tudo aquilo que o ser humano faz de si, faz do seu mundo e o que ele pensa reflete sobre isso. Então, a cultura brasileira, na verdade, ela faz referência à diversidade de expressões que nós produzimos nesse imenso país e que trazem todos os valores, que trazem o modo de ser e de viver desses diversos grupos. Então, inclusive, seria interessante pensar cultura brasileira sem o adjetivo popular, porque talvez o adjetivo popular faça referência a comparações entre o popular, erudito, popular, catolicismo oficial. Então, pode dar alguma indicação de uma cultura de menor valor. Então, talvez tratar como cultura brasileira fica de bom tamanho. E como que a cultura ela foi influenciada nos últimos tempos? A cultura brasileira ela tem uma diversidade de expressões e que estão muito vinculadas à história do Brasil, mas de forma particular à memória e à identidade desses diversos grupos que compõem, né, esse imenso país. Então, eu diria que essa cultura, que a gente pode chamar, adjetivar de cultura mais tradicional, né, não tradicional no sentido de que do antigo sem valor, mas tradicional nesse sentido que tem um vínculo muito grande com a memória, com a história e com a identidade desses grupos, ela tem sido, a maior influência dela é a influência da cultura moderna como um todo, a modernidade com os seus eventos, a globalização, a inovação tecnológica, né? Então, essas culturas mais tradicionais que estão na base das tradições de matriz africana, as tradições, a herança indígena que nós tivemos, a herança cabocla da região da Amazônia, as culturas sertanejas que se formaram aí, dos pampas, né? Então, a cultura moderna, de uma certa forma, ela é, nós podemos dizer, o evento, a realidade que mais impactou diretamente sobre essas referências que nós temos, essas expressões que nós temos destes diversos grupos que compõem os cenários do Brasil. E como é que ela sobrevive até hoje? Sobrevive porque cultura é o projeto de vida desses grupos, né? Cultura não é qualquer fenômeno. Gosto de pensar a cultura como um projeto de vida, porque ali é uma construção que está muito vinculada aos valores que aqueles grupos produziram, aos símbolos que eles elegeram, aos rituais que eles elegeram para poder representar a vida deles. Então, ela compõe no seu conjunto um projeto de vida que está na base, na raiz da existência desses grupos. Como que as novas mídias elas interagem com a cultura popular? Pois é, de diversas formas, né? Então, com a modernidade, o advento é um fenômeno, assim, não só global no sentido da abrangência, mas que alcança todos esses grupos de forma muito profunda, né? Com todos os seus valores, os seus apelos, né? Então, essas culturas, de uma certa forma, elas assumem essa nova linguagem, das novas tecnologias, das mídias, ou elas perdem força na divulgação, né, da sua identidade, né? Dessas expressões. Eu acredito que elas têm se adaptado. Então, por exemplo, Círio de Nazaré em Belém do Pará. Lá, um fenômeno que reúne mais de 2 milhões de pessoas numa procissão. Então, um fenômeno impressionante. O dia que você puder, você vai lá para conhecer. Esse Círio hoje, que é uma festa tradicional, hoje ele é, no dia da festa, ele é transmitido em todos os canais de comunicação, com comentaristas especializados falando, apresentando, fazendo observações sobre todo o cortejo que dura para mais de 5, 6 horas.
e é transmitido em nível global, seja pelos canais de comunicação, seja pela internet. Então, usam todas as mídias disponíveis para poder divulgar a festa, né? Fazer com que os paraenses, os sirianos que estão distantes do evento, do acontecimento, possam acompanhar. Né? Então, utilizam, por um lado. Por outro lado, essas novas tecnologias, elas acabam trazendo também novos valores. Esses novos valores acabam impactando, às vezes de forma negativa, sobre aqueles valores que esses grupos cultivam. Então, você tem aí um efeito positivo pelo alcance que você tem de divulgação dessas referências da cultura. Por outro lado, tem um efeito negativo que realmente compromete muito das expressões, muito dos rituais, muito dos valores que eles cultivam, né? Porque essas novas tecnologias elas não são inocentes. Né? Ela traz toda uma forma de compreender as relações humanas, uma forma de identificar valores que às vezes está associada mais ao consumo de bens do que ao consumo dessas tradições. Trazendo um pouquinho agora para Minas, quais que são as culturas que mais influenciam Minas Gerais, né? A cultura popular brasileira? Minas Gerais eu acho que é uma região muito à parte no Brasil. Talvez a localização geográfica de Minas, no centro do Brasil, tenha convergido para cá uma quantidade impressionante de referência dessas culturas tradicionais. Não é sem motivo que Minas ela preserva um dos maiores patrimônios históricos do Brasil. Cidades inteiras são tombadas aqui como patrimônio da humanidade. Você tem algumas expressões, por exemplo, da cultura imaterial, como o queijo do cerro, os toques dos sinos das igrejas de São João del Rei, que é registrado como patrimônio da cultura brasileira, e uma infinidade de festas, os tapetes das cidades feitos de serragem, aquele tapete artesanal no período da festa de Corpus Christi, uma infinidade de expressões que compõem... é muito rico, né? Muito rico, muito rico. Além da música, né, aqui a gente tem escutado muita divulgação de que Minas é um celeiro de produção de músicos excelentes, de música instrumental, música erudita, música clássica, mas também de música popular, né, o Vale do Jequitinhonha, com todas as suas expressões. Então, Minas Gerais, eu acho que tem um patrimônio material e imaterial de uma riqueza muito grande e, de uma certa forma, isso se destaca a nível de Brasil. Em Belo Horizonte, um grupo luta para manter viva uma das mais antigas manifestações de cultura de Minas Gerais, o Congado. Confira na reportagem a seguir. O Congado é considerada uma manifestação artística e religiosa, característica do Brasil. Incluso no folclore do país, a tradição é uma influência africana e acontece principalmente em Minas Gerais. Em Belo Horizonte, o grupo Tambor Mineiro, criado em 2002 pelo músico e compositor Maurício Tizumba, é referência na divulgação do Congado. Através de batuques e cortejos, ele mantém a cultura do estado, evitando que tradições centenárias como essa morram com o passar das gerações. O Tambor Mineiro nasceu das aulas de percussão que o Maurício Tizumba começou a ministrar aqui em Belo Horizonte, com a ideia de valorizar, de divulgar a cultura afro-mineira, principalmente o Congado, né? O cortejo do Tambor Mineiro atravessou as ruas do bairro São Gabriel e por onde passou, encantou os moradores. Eu acho muito bonito, acho bom porque, né, alegra o bairro da gente. Quem se juntou ao grupo, mesmo que por vontade de aprender a tocar um instrumento, entende a importância de manter viva essa tradição mineira. O ritmo, né, do tambor mineiro, as congadas, eu sempre gostei muito. E lá no tambor mineiro a gente resgata esse ritmo. Então é um orgulho poder estar ajudando até a preservar isso, né? E levar para tantas pessoas aí que não conhecem e às vezes nem valorizam, né? E até mesmo quem nem imaginava nascer quando o Congado chegou ao Brasil, se rende aos encantos da manifestação artística e religiosa. É muito bom. Eu toco tambor e patangome. Professor, o que torna a nossa cultura diferente da cultura de outros países? Acho que o Brasil tem um lugar singular na sua formatação cultural
Uma que nós temos 3 grandes matrizes que formaram a base da nossa cultura brasileira, que é a matriz indígena, os nativos que nos receberam aqui, a todos, estão nas origens, a matriz afro-brasileira, né, a matriz africana, e a matriz religiosa, portuguesa, europeia, cristã. Então essas compuseram um mosaico muito sincrético, muito diverso e muito rico. Então isso, de uma certa forma, trouxe uma certa identidade para o povo brasileiro, né? Identidades que eu acho que se destacam em relação a outras culturas pela sua diversidade, pluralidade, formou todo um jeito de ser do povo brasileiro, né, que é muito reconhecido internacionalmente como um povo de uma acolhida, de um coração grande, que tem uma abertura muito grande para acolher as pessoas de fora, tem uma abertura muito grande para acolher novos valores, dialogar com novas culturas, né, enfrentar diversidades. Eu acho que tem, no cenário internacional, a cultura brasileira tem um destaque assim, interessante que pode dar uma contribuição hoje para um mundo globalizado, por exemplo, né? Um mundo globalizado em constante conflito, um mundo globalizado muito focado nas demandas do mercado, né? E na medida em que nós temos um patrimônio que é considerado internacionalmente por alguns pensadores, né, que futuro da humanidade, do planeta, o Brasil tem um papel muito grande nisso. Né? Acho que fruto dessa diversidade e pluralidade cultural. Essa cultura ela é incentivada, por exemplo, e divulgada nas escolas, os alunos ainda têm aula da cultura popular brasileira, ou falta hoje uma divulgação maior, um incentivo à cultura? Poderia ser muito mais. Eu acredito que a nossa educação, do ensino básico ao ensino superior, nas universidades também, nós estamos muito focados nas demandas do mercado. Então, produzir profissionais para poder atender as demandas da cultura moderna, sobrevivência básica, a política de produção de bens no nosso país, nas políticas de governo e, na verdade, a reboque das demandas das empresas. Falta ainda, acho que, fazer um caminho de alicerçar um projeto, um processo de ensino-aprendizado onde essas tradições têm um papel especial e particular. Para finalizar, professor, qual que é a importância da cultura para a preservação da memória do povo, do país? É total, né? Eu acho que na medida que as pessoas se reconhecem, se são valorizadas também nessas expressões, nos seus símbolos, nos seus rituais, nas suas festas, nos seus espaços. Isso eu acho que potencializa de forma formidável um povo a construir a história de forma esperançosa, né? A pensar no futuro de forma esperançosa e a enfrentar, inclusive, as adversidades próprias do dia a dia. Né? Professor, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Agradeço também você que nos acompanhou. Continue ligado na nossa programação e entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Até semana que vem.